Essa é a aula 1 da disciplina de Hidráulica e Pneumática. Eu vou abordar a introdução às tecnologias hidráulica e pneumática seguindo os seguintes temas: conceito e exemplos de automação, comparação de força, velocidade e precisão entre as tecnologias disponíveis para automação, tá? Que são as tecnologias mecânica, hidráulica, pneumática, ok? Já abordando a função da tecnologia eletroeletrônica para automação. Falar da automação pneumática e hidráulica, apresentando suas vantagens, desvantagens, geração, tá, do fluido sob pressão, o tratamento, fontes de contaminação também. E abordar a pressão, tá, a medição de pressão, o instrumento que mede pressão, ok? E a unidade de pressão mais usual nesses sistemas pneumático ou hidráulico. Antes de tudo, gente, vamos definir o que são tecnologias de automação, tá? A automação é qualquer sistema automático que pode empregar componentes mecânicos, fusos, polias, engrenagens, por exemplo, tá? Componentes elétricos, motores, sensores, disjuntores, chaves elétricas, componentes eletrônicos, LP, Arduino, componentes pneumáticos e ou hidráulicos através de seus atuadores, válvulas e demais componentes, a fim de avaliarem seu próprio funcionamento, efetuando medições e correções, sem a necessidade de interferência do homem. Tá? Aqui o processo já se torna automático e não mais manual. Essa imagenzinha nos lembra a automação, tá? Que a gente vê vários braços robóticos, ok? Que estão atuando aqui numa montagem, tá? Esses braços robóticos aí, eles refletem, né? Eles transmitem, né? Sistemas automáticos, tá? Porque aqui a gente pode observar que há componentes mecânicos, sim. A estrutura é mecânica, tá? Ok? Você tem componentes elétricos, tá? Motores, por exemplo, tá? Você tem componentes pneumáticos, ok? Nós observamos aqui cilindros, tá? Aqui na base, tá bom? Podemos ter também componentes hidráulicos, tá? Enfim, isso aqui, esse movimento desses braços robóticos aí, todo esse trabalho executado, tá? A gente pensa em automação e estão empregados esses demais componentes. Mas será que a automação transmite apenas quando a gente observa tecnologias assim, como esses braços robóticos? Não, tá? A gente, no nosso cotidiano, até mesmo em nossas residências, tá? Até em estabelecimentos comerciais, residenciais, né? Aí na tecnologia, né, de tráfego também, a gente pode encontrar aí exemplos de automação, tá? É o que eu vou abordar no próximo tópico. Então, alguns exemplos de tecnologias de automação, tá? A gente pode, aqui nessa figurinha aqui de cima, da esquerda, né? A gente pode ver que é algo, né, bem tecnológico, né? Que a gente, geralmente, quando vê uma imagem como essa, já nos lembra tecnologias automatizadas, tá? Mas a automação está presente no nosso cotidiano. Às vezes a gente nem percebe. Como por exemplo aqui, ó, a automação comercial, tá? Automação comercial, desde os sistemas de pagamentos, de controle de tickets, né? Tá? Enfim, os softwares aí que utilizam, né, para você fazer compras online. Então, você tem uma diversa aplicação de automação, tá? Aqui, né, as balanças digitais, enfim. Na sua residência também, hoje os aparelhos, né, estão automatizados, tá? Sistemas de iluminação que a gente encontra em prédios, tá? Comerciais, prédios residenciais, ok? Em que funcionam, né, com aí pela detecção de presença, tá? Através de sensores de presença. Não precisa mais você ir lá no interruptor e ligar a lâmpada. Os controles térmicos dos ambientes, tá? Os controles aí dos outros aparelhos, como por exemplo de TV, por exemplo, você consegue controlar aí via aí, Bluetooth no celular, enfim. Até dentro da residência, a automação está bastante presente, tá?
A residência de tráfego, gente, né? Por exemplo, essa imagem aqui que mostra as cancelas, por exemplo, cancelas de shoppings aí e de outros edifícios, tá? Desde o sistema aí também de pagamento, né? Tá? Até o sistema de abertura de cancelas, de monitoramento também, tá? De tráfego, e até aqui na indústria 4.0, que é uma indústria aí bastante inteligente, que utiliza recursos aí também de inteligência artificial, tá? E quais são as tecnologias para automação que a gente tem hoje disponível? A gente tem a tecnologia mecânica, ok? A tecnologia hidráulica, que é o assunto dessa disciplina, a tecnologia pneumática, também é assunto dessa disciplina, e a eletroeletrônica, tá? A tecnologia elétrica aí, que também é assunto dessa disciplina, mas essa tecnologia elétrica para comandar as tecnologias pneumática e hidráulica. A gente for fazer um comparativo de força, velocidade e precisão entre essas tecnologias aí, o que a gente pode descobrir, extrair de informação? Primeiro que na mecânica a gente tem boas forças, ok? A gente pode ver isso principalmente ali nas máquinas de usinagem, tá? A usinagem em si é um processo que utiliza aí, necessita de forças, né? De elevadas forças para você romper o material ali que você está usinando. Você tem que aplicar elevada força, né? Então, quem transmite essa força é uma tecnologia mecânica, tá? São os fusos, tá? Ali as engrenagens também, né? Então, a gente tem boa força. Bom, na hidráulica a gente tem elevada força, ótima força, tá? Um grande exemplo aí são as máquinas hidráulicas, os guindastes, as caçambas, né? As retroescavadeiras, enfim, tem essas máquinas e esses equipamentos precisam aí carregar, sustentar, né? Elevar elevadas cargas, né? A prensa hidráulica também é um grande exemplo, tá? Que aí trabalha com forças de compressão elevadíssimas. Na pneumática a gente já tem uma força limitada pela própria característica do fluido. O ar comprimido ele é praticamente compressível. Essa compressibilidade do ar aí não ajuda muito no alcance, né, de forças elevadas, tá? O que a pneumática tem de bacana, de muito bacana, é repetibilidade por causa da sua alta velocidade, tá? A gente vai chegar nisso agora. A mecânica a gente tem ótimas forças, a gente pode ver isso facilmente nas máquinas mecânicas, trazendo novamente, por exemplo, um exemplo do torno mecânico, tá? Com o sistema ali de engrenagens, né, em polias, a gente consegue redução e relações, né, para atingir RPMs aí acima de 1000, né? Tá? Em algumas máquinas aí até 2000 RPM, enfim. Na hidráulica a gente já tem uma força aí baixa, tá? Pela própria característica do fluido hidráulico ser aí incompressível. Como os líquidos são praticamente incompressíveis, o óleo hidráulico, que é o fluido utilizado na hidráulica, tá? Industrial, ele também não deixa aí de ser, tá? Então ele é incompressível. Isso aí a gente consegue aí obter baixas velocidades, que é muito usual na hidráulica, tá? Porque com isso a gente consegue uma boa precisão, a gente vai chegar lá. Na pneumática a gente tem boas velocidades, elevadas velocidades. Por isso que quando a gente observa a aplicação da tecnologia pneumática, ela está geralmente aplicada em processos, né? Tá ali em serviços que exigem alta repetibilidade, tá? Então velocidades. Então a pneumática ela é muito boa. Bom, em termos de precisão, a mecânica a gente tem ótima precisão, tá? Na hidráulica a gente tem boa precisão, tá bom? E na pneumática a gente tem uma precisão limitada pela própria característica do fluido ser compressível, tá? Aí a gente tem altas velocidades, mas a precisão, aquela parada precisa, né, de um equipamento pneumático, de um atuador pneumático, aí ele geralmente é comprometida, tá? A gente consegue obter uma precisão, mas uma precisão aí limitada, tá? Se você quer ter uma boa precisão, aí a tecnologia hidráulica ela é interessante. E a elétrica, onde entra a elétrica e qual que é a função da elétrica nessas tecnologias? Para comando e controle, tá, gente? A elétrica age para comandar a tecnologia, por exemplo, pneumática e hidráulica. Isso vai ficar bem claro quando a gente chegar no assunto da eletropneumática e eletrohidráulica.
Bom, onde atua a automação, gente? Ou seja, tudo que for repetitivo cabe automação. Por exemplo, o acionamento dessa prensa aqui, tá? Poderia ser uma morsa também, né? Esse aqui a gente na cor azul a gente tem um cilindro, né? Tá? Um atuador aí linear, cilindro. E ele vai avançar e vai prensar um certo tipo aqui de material, pode fixar um certo tipo de material. Agora, essa operação aqui, esse trabalho, esse serviço vai se repetir, né? O trabalho vai ser esse, então é um processo repetitivo. Então, quanto à abertura e fechamento dessa válvula aqui, ó, tá? Aqui a gente tem automação, essa válvula não é mais aberta de forma manual, agora tem um atuador aqui, por exemplo, um cilindro, né? Um atuador linear, que quando ele está avançado, olha só essa direção aqui, ó, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, é a direção que o pistão do cilindro vai se movimentar, na forma linear, tá? E a válvula aqui, tá, através desse corpo dela, vai ter essa rotação aqui, quando esse cilindro avançar. Então ela vai girar, então uma hora ela vai estar aberta, outra hora vai fechar. Esse processo vai se repetir, vai ser abertura e fechamento da válvula, então é um processo repetitivo, tá? Isso aí é automação, tá? Então a automação ela vem para facilitar também aí o trabalho manual, tá? Tudo que for repetitivo cabe à automação. Bom, automação pneumática então, gente. O que é automação pneumática? Essa figurinha aqui mostra uma automação pneumática, né? A gente percebe essas mangueirinhas aqui na cor azul, representa aqui ar comprimido, tá? Que tem ar comprimido passando por ele. Essas mangueirinhas nessa cor tem essa cor por norma de mercado, tá? Que aí representa a utilização de fluido, que é o ar comprimido. A gente tem vários componentes aqui pneumáticos, né? E elétricos também, sensores, enfim, eletroválvulas, tá? Esteiras. Aqui é um processo de automação pneumática, um processo versátil, flexível. E o que é automação pneumática? É o uso do ar comprimido para realizar movimento ou força, tá, gente? Com o intuito de automatizar, tá? Agora, esse ar comprimido, o que é? É o ar atmosférico pressurizado, tá? O ar comprimido nada mais é do que o ar atmosférico pressurizado. Quais são as vantagens da pneumática? Primeiro que ela é simples e barata, tá? Porque o ar atmosférico ele é abundante, ninguém paga para utilizar o ar atmosférico, tá? Esse insumo aí, ele é grátis. Agora, você vai processar esse insumo, que é o ar atmosférico, e você precisa pressurizar ele para você aí ter, né, força e movimento, tá? No sistema, no processo ou na máquina. Para você fazer essa pressurização, aí sim, você vai gastar. Você vai ter que ali adicionar energia, né, para esse ar atmosférico para pressurizar. Por isso que ele é simples e barato, desde que a pressão esteja nessa faixa aqui, tá? De 6 a 7 bar. Acima dessa faixa de pressão, se torna caro pressurizar e utilizar o ar comprimido, porque exigem mais componentes, mais máquinas, exigem mais filtros, tá? Exigem outros equipamentos que auxiliam aí na purificação do ar comprimido, que são secadores, desumidificadores, enfim. Mas até 7 bar ele é econômico, é uma vantagem. Outra vantagem é que a pneumática ela é rápida, principalmente para processos assim como essa figurinha mostra, que exige repetibilidade, uma sequência de operações com repetibilidade, tá? Outra vantagem é que ela tem boa confiabilidade e é de fácil manutenção. Os componentes eles não são aí complexos, eles são simples, são de construção simples, tá, gente? A desvantagem é que o ar comprimido, quando ele é utilizado no sistema pneumático, tá? Ele precisa ser aí descarregado novamente na atmosférica, ou seja, ele passa um processo de exaustão. A pneumática não é um circuito fechado como a hidráulica. Na hidráulica, o óleo hidráulico circula pelo circuito hidráulico e aí ele volta para um reservatório. É um circuito fechado. Na pneumática, não. Esse ar comprimido ele é utilizado como meio de transmissão de trabalho, tá? De energia, mas
depois de utilizado, ele é devolvido, ele é descarregado, tá, para a atmosfera. Então, esse processo aí, tá, de exaustão gera ruído. A gente vê isso, uma aplicação bem elementar, tá, que são aí a abertura e fechamento das portas de ônibus. Outra desvantagem é que esse ar comprimido ele precisa ser aí purificado, precisa passar por um processo de tratamento, de preparação. Por quê? Porque, gente, o ar atmosférico, tá? Não estou falando do ar comprimido, estou falando do ar atmosférico presente na atmosfera, ele possui aí alguns agentes contaminantes, tá? Para os sistemas pneumáticos. Um deles é a poeira, tá? Sujeira, que se entrar no sistema pneumático vai causar desgaste nas válvulas, nos atuadores, vai interferir ali na precisão, na atuação desses componentes pneumáticos. Então, o ar comprimido precisa passar por um processo de tratamento, tá? Um deles é a impureza, a retirada de impureza e retirada de sujeira. Outra coisa é que o ar atmosférico possui água, possui umidade. Tá? Se essa umidade entra no sistema pneumático, ela pode causar corrosão das válvulas. E isso aí é inconveniente, tá? Porque aí vai deteriorar, vai diminuir, reduzir a vida útil dos componentes pneumáticos. Então precisa ser retirado também essa umidade. Para isso aí existem secadores, tá, que fazem essa desumidificação aí do ar comprimido. Oi? Não, o ar comprimido é o ar atmosférico pressurizado, tá? Ok? O ar comprimido é aí o fluido que é utilizado no sistema pneumático. Tudo bem? Porque ele tem energia, né? A pressão dele foi aumentada por um compressor, tá? Que é um equipamento mecânico que pressuriza o ar atmosférico para virar ar comprimido. Ok? Tá, de nada. Outra desvantagem é a compressibilidade, tá? Desse ar comprimido, porque aí a gente viu que essa compressibilidade aí acaba interferindo, por exemplo, na precisão e no alcance de forças, né? De boas forças. Outra questão, desvantagem é o custo, quando as pressões de trabalho são acima aí de 7 bar, tá? Como eu mencionei anteriormente. Bom, gente, exemplos de aplicação. A gente pode ver aí nos parques de diversões, né, tá? A aplicação da pneumática através dos cilindros, né, tá? A gente pode ver na abertura e fechamento de porta de ônibus, tá? Aí nas britadeiras pneumáticas, nas pistolas, né, pneumáticas aí para abate de animais, né? As ferramentas pneumáticas, lixadeiras, discos, né, parafusadeiras, enfim, tem uma série de ferramentas pneumáticas aí também, tá? E aí nas ferramentas aí, nas pistolas para pintura, tá? Nos processos industriais, ok? Então alguns exemplos de aplicação existem aí, uma vasta aplicação da pneumática, tá? Tudo que for repetitivo vai caber uma aplicação aí de automação e pneumática. Bom, quem que gera o ar comprimido? Ou seja, quem que aspira o ar atmosférico e pressuriza ele? É o compressor, tá? Um equipamento mecânico como esse. Os compressores, eles podem ser de deslocamento positivo, tá? Ou eles podem ser compressores do tipo dinâmicos, como por exemplo as turbinas, tá? Mas os compressores de deslocamento positivo eles são muito encontrados nos sistemas pneumáticos. Eles podem ser do tipo rotativo, tá? Um grande exemplo de compressor que é muito utilizado aí nos sistemas pneumáticos, que é do tipo rotativo, são os compressores de parafuso, tá? E os compressores alternativos, como esse aqui que eu trago na figurinha, que é um compressor de pistão. O compressor de pistão ele pode ser de simples, de duplo pistão, ou de simples efeito ou de duplo efeito. Aqui eu trago um compressor de pistão de duplo pistão, tá? Ok, a gente percebe aqui duas partes aqui do pistão
seria uma figurinha assim, e eles são convenientes porque eles economizam energia, eles fazem um aproveitamento energético muito bom, porque tem dois pistões. Com uma rotação do motor, você consegue fazer dois processos de compressão, e aí você consegue com isso aumentar a eficiência energética dele, tá? Alguns compressores têm um sistema de resfriamento aqui, ok? Do ar, tá? Porque quando o ar comprimido, o ar atmosférico, ele é pressurizado aqui, por exemplo, nesse estágio desse primeiro pistão, num processo de compressão, quando esse pistão for subir, essa temperatura aí do ar comprimido vai subir um pouquinho, tá? A pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Aí tem um processo de resfriamento intermediário aqui para que haja uma maior eficiência energética, né, num processo de segundo estágio de compressão, que seria por esse pistão aqui, tá? Então esses são compressores mais utilizados em compressores de duplo pistão. Às vezes você tem aí requer uma vazão, né, de ar comprimido para o seu sistema pneumático pequena, mas aí você acaba comprando um compressor de simples pistão e poderia muito bem investir no compressor de duplo pistão, tá, que tem uma eficiência energética melhor, tá, gente? Então é interessante para processos aí, compressores de duplo pistão. As suas vantagens, tem algumas aqui, tá? Ele suporta pressão acima de 10 bar. Ele acaba contaminando o ar, por isso que os sistemas de vedação aqui nos pistão tem que estar com manutenção em dia, porque aqui há um deslizamento de metal com metal. Você tem um cilindro por onde esse pistão aqui vai subir e descer, né, se deslizar, e você tem um pistão que é feito de metal, tá? Aí para diminuir o atrito desse escorregamento aqui, você precisa lubrificar, né, com óleo. E aí o que acontece? Se a manutenção não estiver em dia, esse óleo pode contaminar o ar comprimido, tá, durante o processo de compressão. Então tem que estar aí com os anéis de vedação, né, tá, bem aí com a vida útil em dia, tá? Bom, a preparação do ar comprimido, ela exige porque esse óleo queimado aqui, gente, está presente no processo de compressão, como eu mencionei anteriormente, tá? Ele precisa ser tratado com a manutenção aqui, né? Tá evitando que haja um óleo sendo direcionado para o ar comprimido. Geralmente utiliza-se óleos sintéticos, né, que tem aí umas vantagens melhores do que o óleo mineral, devido a essa redução dessa possibilidade de contaminação do ar. Agora, para retirar água e sujeira do ar comprimido, tá, um sistema que é muito utilizado é esse sistema aqui, que é chamado de filtro regulador. Muitos têm o filtro regulador e o lubrificador, tá? Aqui a gente percebe aqui nessa imagem, ó, a gente tem um filtro, tá? Um elemento filtrante aqui nesse copinho. Aqui em cima a gente tem uma válvula que é por aqui que vai se fazer o ajuste da pressão de trabalho, tá? O compressor vai mandar uma pressão maior do que a pressão de trabalho dos sistemas pneumáticos, que é de 6 bar, tá? Geralmente aí você regula para a pressão de 6 bar aqui nessa válvula reguladora de pressão, tá? Dessa unidade, que é a chamada de lubrefil, tá? Lubrefil por quê? Né? Porque ela lubrifica, regula a pressão e filtra o ar comprimido, tá? E aqui você tem um elemento, mais um copinho, que é para adicionar óleo, né, para lubrificar as válvulas pneumáticas, por exemplo. Mas hoje em dia, né, os sistemas pneumáticos têm evoluído. Esse lubrificador aqui, gente, tem ficado aí, ficado em desuso, tá? Ok? E aí, geralmente nos sistemas pneumáticos a gente tem encontrado mais somente o filtro regulador, tá? Mas eu já trabalhei, por exemplo, na Alcoa, e lá na Alcoa, que é uma indústria, né, e aí, de fabricante de alumínio, tá, metalúrgica, em vários processos tem unidades de filtro regulador com lubrificador, porque no processo, uma área lá que eu trabalhei, era uma área que havia muito particulado, muita sujeira, tá, muito pó de carbono. E aí, para lubrificar os sistemas pneumáticos, né, aí sim, exigia a presença do lubrificador, porque esse poeira, essa particulado, né, de carbono, acabava ali entrando nas máquinas e causando um certo tipo de desgaste nas válvulas pneumáticas, tá? Aí precisava do lubrificador para diminuir esse desgaste aí
dessas válvulas pneumáticas. Mas muitos processos, né, por exemplo, da indústria de alimentos, né, farmacêutica, tem aí utilizado apenas nos seus sistemas pneumáticos, né, o filtro regulador para fazer esse tratamento do ar comprimido. Tá? Aqui eu estou falando de pressões de até 6 bar, tá, gente? A gente sabe que pressões acima disso requer mais componentes para você purificar o ar, tá? Retirar a água, retirar a sujeira, tá bom? Mais filtros, né? Mais equipamentos, secadores, por exemplo, desumidificadores, por exemplo, para retirar a água do ar comprimido, tá? Alguns processos, por exemplo, de soldagem, por exemplo, plasma, mesmo que você exigem também, né, esses outros equipamentos para você purificar o ar, tá, comprimido, para utilizar no processo de soldagem. No nosso caso, lá das nossas bancadas, nosso sistema pneumático lá do prédio da mecânica, a gente só tem hoje o filtro regulador, tá, para fazer a purificação e tratamento do ar. Como a gente já vai trabalhar com solda a plasma, tá, aí a gente está comprando um secador para melhorar essa purificação do ar comprimido aí, tá? Porque o processo requer isso, o processo de soldagem. Bom, e quem que faz a distribuição do ar são as tubulações, né? Tá? As tubulações, aqui ela tá na cor amarela, mas elas são na cor azul por norma, tá, gente? Então, por exemplo, o ar comprimido aqui que vem do compressor, tá? Na saída do compressor, gente, também tem aqui o filtro regulador, tá? Ok? Na saída do compressor tem um filtro regulador também. E também nos pontos de consumo também tem um filtro regulador, olha só, né? Então vem do compressor aqui o ar comprimido, né? Nesse ponto de consumo aqui tem uma pistola aqui, por exemplo, essa é uma pistola de pintura, né? E antes da pistola de pintura, ó, tem o filtro regulador para regular a pressão, né? Que vai ser utilizada aqui para esse processo de pintura, tá? A gente tem aqui alguns outros, tem um filtro, né? Mais um filtro aqui na saída do filtro regulador, tá? Para retirar ainda mais impureza, para não interferir aí na pintura, tá? E tem sistemas purgadores aqui, que nada mais são sistemas eletrônicos para aí purificar, tá? O ar comprimido também, tá bom? Para a água, quando ela é distribuída o ar comprimido, desculpe, quando é distribuída na tubulação, acaba condensando água, tá? Umidade. Essa umidade fica presente na tubulação. Esses purgadores aqui agem eletronicamente, né, para drenar, tá, essa água aí que ficou na tubulação. A tubulação acaba, além de distribuir, trabalhar na logística, né, de distribuição do ar comprimido para os pontos de consumo, as tubulações agem como um reservatório de ar comprimido, porque vai ter ar comprimido, né, gente? Uma vez que o compressor está trabalhando, tem ar comprimido aqui em todo o ponto da tubulação, porque o ar comprimido é um gás, tá? E outra coisa, ele tem muita expansibilidade. E outra coisa, as tubulações acabam também ajudando na retirada de umidade, tá? Do ar comprimido. Por isso tem esses purgadores aqui, tá? Então a gente percebe aqui tem mais duas estações de trabalho, né? Tem uma estação com uma ferramenta pneumática, poderia ser uma parafusadeira, né? E uma pistola de ar comprimido, que geralmente serve para limpeza, tá? Ali nas máquinas de usinagem lá na oficina, no sistema ali de tubulações pneumáticas de ar comprimido na oficina, a gente tem algumas pistolas lá que ajudam vocês para limpar o torno, né? Por exemplo, né? Expulsar os cavacos lá e facilitar a limpeza, tá? Bom, tem umas recomendações de projeto, né, para que essas tubulações sejam eficientes para retirar a umidade do ar. A recomendação de projeto é que elas tenham uma inclinação de 0,5 a 2% do comprimento da tubulação, tá? Ok? Para a gravidade ajudar aí nessa retirada de umidade. E a outra é que essas curvas aí, tá, da tubulação aqui, né, as curvas, para diminuir perda de energia, deve ter aí uma curvatura de um raio no mínimo 2 vezes o diâmetro da tubulação, tá, gente? Aqui são requisitos já de engenharia, né, de projeto. Bom, automação hidráulica, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem de um equipamento hidráulico. A gente já percebe que ele é bem mais robusto, tá, em termos de porte, né? Ele é maior, né, do que os seus componentes são maiores em relação aos componentes pneumáticos, tá? As mangueiras, né, principalmente, tá? As suas flanges, conexões, né, seus equipamentos. E automação hidráulica? A automação hidráulica, tá? Ela utiliza, né, um processo de automação que utiliza um fluido hidráulico, que é o óleo hidráulico, tá? Para realizar movimento ou força.
Bom, as suas vantagens, tá? E aí, gente, por que não utilizar água e sim óleo hidráulico, tá? Fica a pergunta aí para vocês depois me responderem, tá? Bom, a vantagem é que a hidráulica favorece aí transmitir grandes forças, né? Como eu conversei anteriormente. Posicionamento preciso, tá? Operação suave reversa, né? Tá? Vocês conseguem, por o próprio circuito fechado, né? O óleo ele tá ali presente no atuador pneumático, tá? Ou no atuador, desculpem, hidráulico, né? E aí ele favorece aí uma operação reversa também, tá? Ok? E um circuito fechado, o óleo retorna para o reservatório e favorece essa operação reversa aí, tá? O óleo ele pode ser utilizado, aquele mesmo óleo pode ser utilizado para o avanço, né, de um cilindro e também para o retorno de um cilindro, tá? Ele está ali presente, tá? Ele não é descarregado para a atmosfera, ele volta para um reservatório e o óleo fica recirculando no circuito hidráulico. Desvantagens, como todos os líquidos são, o óleo não vai ser diferente porque o óleo é líquido, né, gente? Os líquidos eles são sensíveis a variações de temperatura, o óleo também. Ou seja, isso influencia numa propriedade que é muito importante para a lubrificação, tá? Que é a viscosidade, tá? Então, quando você à medida que a temperatura vai aumentando, tá? O óleo hidráulico vai perdendo algumas propriedades, algumas características importantes. Primeiro, viscosidade. A viscosidade dele vai diminuindo. E aí isso influencia em outras características, como por exemplo, transmissão de forças, lubrificação, tá? A questão também de ser agir como um mecanismo de refrigeração, né? Tá? Nos sistemas hidráulicos, enfim, vai perdendo essas características. Outra é sujeita, né, à poluição, né, à sujeira, né, e particulados que são inconvenientes também nos sistemas hidráulicos, tá? Bom exemplo de aplicação hidráulica, né, nas máquinas agrícolas, tá? Nas pontes rolantes aí, ok? Para transporte de elevadas cargas, elevação de basculante, né, de caminhões, de caçambas, tá? Aí as escavadeiras, retroescavadeiras, né, as pás para movimentação dos pás, né, das pinças, né, dos guindastes, enfim, né? Vários aí comandos hidráulicos, né, que uma aeronave tem, tá? A indústria aeronáutica, né, tem em si, né, falando da indústria aeronáutica em geral, tá bom? As injetoras de plásticos, né, para fazer movimentação dos seus moldes, né, tá? Pesados, né, precisam se movimentar, e aí você tem tecnologia hidráulica para fazer isso aí, tá? Os guindastes, né, para levar das cargas aí, transportar, fazer a logística de levar das cargas, tanto o guindaste móvel assim, né, como um caminhão aqui, como os fixos, tá? Que a gente vê aí na construção civil, né? As prensas, né, enfim, máquinas aí de usinagem geral ou de fabricação mecânica, tá? Essas tesouras aqui, plataformas de elevação, né? Tá? Como, por exemplo, essa de veículos, são alguns exemplos de aplicação hidráulica. Quem gera, gente, o óleo hidráulico a alta vazão é essa unidade aqui, tá? Chamada de unidade hidráulica. Esse é o grupo gerador da hidráulica, tá? Ele é composto por reservatório, tá? Onde vai ficar o óleo, tá? No reservatório aí a gente tem alguns elementos de filtração, filtros, né, presentes. Aqui na unidade hidráulica a gente tem vários filtros. A gente tem bomba para fazer sucção, né, do óleo. Quem faz a bomba funcionar é um motor elétrico, tá? Ok? Aí a bomba pode funcionar através da rotação do seu rotor e succionar o óleo hidráulico que está presente no reservatório, né, e encaminhar ele para o ponto de descarga para ser utilizado aí no circuito hidráulico. A gente também possui válvulas reguladoras de pressão, tá? Para regular a pressão. É muito importante isso para evitar o fenômeno de cavitação. A gente tem filtros de ar para evitar aí a entrada de ar, tá? No reservatório e comprometer aí a atuação do sistema hidráulico, né? Que esse ar tem visor de controle de nível de óleo, tá? Quando esse óleo estiver com baixo nível aí esse óleo vai se perdendo com o tempo, né? Vai se perdendo aí nas conexões, né, do circuito hidráulico, nas válvulas, enfim. Vão
quando forem trabalhar no laboratório, vão sempre levar uma flanelinha, tá? Porque esse óleo aí vai vazar, não tem jeito, tá, gente? Ele vaza um pouquinho e vai se perdendo com o tempo, tá? Esse divisor de nível aqui favorece para que a gente possa aí alimentar novamente esse reservatório. Mas assim, não é uma coisa rápida, né? Da noite pro dia, tá? Tem um tempo aí, dura bastante, tá? Aí a vida útil desse óleo aí também nesse reservatório. Bom, que o fenômeno de cavitação, gente, deve ser evitado, tá? Por isso que tem uma válvula aqui de pressão para você regular a pressão, tá? Desse óleo que vai ser direcionado para o circuito hidráulico. O que é a cavitação, né? Cavitação, todo sistema que trabalha com bomba, tá? Esse fenômeno da cavitação deve ser evitado, porque a cavitação ela causa isso aqui, ó. Olha o rotor de uma bomba, como é que tá, né? A cavitação é isso, ela vai deteriorar, causar erosão, tá? Aí no componente da bomba, principalmente no rotor dela. Isso aqui vai interferir no funcionamento da bomba. Agora, quando que a cavitação ocorre? Ela ocorre exatamente, geralmente, nos pontos onde existe baixa pressão, que são esses pontos aqui de sucção da bomba, tá? Esses pontos aqui de sucção, regiões de baixa pressão da bomba, que são esses pontos de sucção, né? Eles geralmente aí, eles têm que estar com pressão muito bem controlada. A pressão aqui deve ser menor, tá? Do que a pressão de vapor, tá? Deve ser menor do que essa pressão aqui de operação de sucção, tá? A pressão de vapor aí geralmente se encontra aí nas tabelas aí, tá? De fabricante, tá? A pressão de vapor aqui do óleo, né, que você vai utilizar, deve ser menor do que a pressão de operação, tá? Se essa pressão de operação na região de sucção tiver maior do que a pressão de vapor, aí vai causar cavitação. Por quê? Porque aí vai ser gerado bolhas de vapor. Essas bolhas de vapor vão ser deslocadas para regiões de alta pressão, que é a região de sucção aqui da bomba, ou seja, para entrar nos componentes, aí entrar dentro na bomba, né, e atingir os componentes da bomba, por exemplo, o rotor. Aí vai causar microfissuras, né, de trincas. Essas trincas se propagam até chegar a esse ponto aqui, tá, gente? Então tem que ser evitado aí a cavitação. Cavitação é um fenômeno importante que deve ser evitado aí nos sistemas hidráulicos. Contaminação de sistemas hidráulicos vem de onde, gente? Os agentes contaminantes. Olha só, as máquinas agrícolas trabalham aí, né? Fora, né? E aí, né? Geralmente aí em ambientes que possuem aí fontes de contaminação à base de poeira, sujeira, né? Tá? Então tem que ser evitado aí. Os sistemas hidráulicos têm que estar muito bem vedados, né? Tá? E com a manutenção em dia. Essa poeira, quando entra no sistema hidráulico, ela vai causar aí alguns prejuízos, tá? Ela pode obstruir, né, as mangueiras, né, os orifícios das válvulas, tá? Pode causar aí em retardo da atuação das válvulas, dos atuadores, enfim. Pode comprometer a precisão e o movimento e transmissão de força. As tubulações, né, tá? Tem que ter um cuidado também. As tubulações, elas têm vida útil também, tá? E quando essa sujeira entra, acaba também depositando nas tubulações, né, e transferindo para o óleo, né? Aqui também tem uma outra fonte de contaminação, tá? Uma máquina aí de construção, né? Quando se faz manutenção das unidades hidráulicas, tá? No reservatório hidráulico se abre, né, alguns as válvulas, né, que para você, por exemplo, alimentar o óleo hidráulico, né, tá? Repor o óleo hidráulico para o reservatório. E aí isso tem que ser feito de uma forma muito bem controlada para evitar a entrada de ar, que o ar acaba sendo uma fonte de contaminação. O armazenamento de óleo também, né? Enfim, o transporte de óleo tem que se ter um cuidado também, né? Então, quando você vai transportar e adicionar, né, retirar esse óleo desses galões aqui. Enfim, gente, as partículas, sujeira, né, água e ar, eles interferem, né, em muito sistema hidráulico, deve ser evitado. Por exemplo, aqui está algumas, né, sedimentos, né, de sujeira de partícula aqui,
Então vocês percebem aqui que elas vão se depositando. Imagina se isso aqui, se essa partícula de sujeira estiver dentro de, por exemplo, de um componente hidráulico, de uma válvula, por exemplo, né? Vai comprometer aí a atuação, né? O funcionamento dessa válvula, tá? Aí deve ser evitado, tá? Além de causar desgaste também, né? Por atrito, né? Vai superaquecer também, enfim. Aí tem que ser evitada a água, porque olha só o que acontece com a água dissolvida no óleo, né? Então aqui a gente percebe, ó, percentual de água, né, de 50 partes por milhão, à medida que vai aumentando, ó, a característica, né, cristalina do óleo, né, de viscosidade, né? A gente percebe aqui que vai alterando, tá? As características visuais, né, do óleo, né? Então a gente percebe aqui que um óleo bem empobrecido, né, de propriedades lubrificantes, tá? Viscosidade, né? Enfim, viscosidade alterada, é um fator complicador, tá? A água e o ar, né? Acaba também sendo um fator complicador, porque o ar ele causa um fenômeno chamado de aeração, tá? A aeração é a entrada de ar, né, em sistemas hidráulicos, vai causar perda de energia aí, tá? Sistemas hidráulicos. Bom, a medição de pressão, pessoal, é feita através desse instrumento aqui, tá? Lembra um reloginho, mas não é reloginho, ele é chamado de manômetro, tá? O manômetro, ele é largamente utilizado nos sistemas pneumáticos hidráulicos, ele que vai indicar a pressão de trabalho, tá? Pra gente. Então, a gente tem duas escalas aqui, a escala na cor preta, que é a escala em bar, que é a unidade aí mais usual, tá, desses dois sistemas, a escala em vermelho, que é a escala em PSI no sistema inglês, tá? Escala de pressão, né? Unidade de pressão no sistema inglês. A unidade de pressão mais usual é a bar, tá? Que a gente utiliza geralmente, tá bom? O manômetro, ele funciona dessa forma, tá? Ele tem um líquido aqui chamado de manométrico, né? Ele tem aqui umas engrenagens, né? Onde o ponteiro principal de indicação de pressão está acoplado, tá? E aí tem uma engrenagem aqui em arco, né, conectada à engrenagem onde está o ponteiro, né? Então, quando esse líquido sofre é perturbado, né, com alguma variação aí de pressão do sistema, né, ele transfere aí essa carga para esse sistema aqui de medição, tá? Que deve ter, né, esse câmbio aqui, tá? Que liga as engrenagens, né, deve estar muito bem calibrado, tá, para que a indicação de pressão aconteça de uma forma precisa. Bom, o manômetro ele indica a pressão manométrica, tá? E essas faixas de pressão aí, gente, a nível do mar é essa aqui, tá? Então, um bar, a relação entre pressão, né? A gente sabe que a pressão a nível do mar, a pressão atmosférica, é 1 atm, tá? A 1 atm a gente arredonda para 1 bar, tá? E o fator de conversão para quilopascal equivale a 100, tá? Quilopascal. E na unidade inglesa, né? Quando você vai calibrar lá o pneu, né, da bicicleta, do carro, da moto, lá naqueles calibradores que a gente vê em postos que trabalham com pressão a PSI, se você quiser converter aquele valor para bar, você tem a faixa aqui de relação, aqui um bar equivale a 14,7 PSI, tá? Unidade de pressão na unidade inglesa, tá? Qualquer pressão, gente, abaixo da pressão atmosférica, ou seja, abaixo de um bar, de um atm, a gente encontra-se na região de depressão, que é chamada de vácuo, né? Vácuo aí é muito importante, né, para sistemas aí que trabalham com aspiração principalmente, né? O equipamento que a gente tem na nossa casa que trabalha com isso é um aspirador de pó, tá? Que gera vácuo aí, gera uma pressão negativa, né, abaixo de um bar, né? E aí consegue succionar, tá? E ajudar na limpeza. As bombas, né, de vácuo, tá? São muito utilizados na indústria, tá? Para você extrair líquidos, por exemplo, de tanques e reservatórios e transportar de um ponto ao outro, enfim. Bom, gente, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado.